Refeições desagradáveis. Pifiti. A mulher que colocou a sobremesa na minha frente, soltou uma risada diante do meu prato vazio, e meus talheres quase limpos. Foi uma risada tão discreta, que somente eu pude ouvir. Nossos olhos se encontraram. Os olhos dela estavam curvados para cima parecendo uma lua crescente. Esse olhar parecia que estava zombando de mim, parecia que ela estava se divertindo muito com tudo isso. Oh, oh, oh. Então você quer briga, não é? Eu rapidamente derrubei o menor dos talheres, a colher, da mesa antes dela se retirar. Clim! O som do pedaço de metal entrando em contato com o chão de mármore era muito alto. Todo mundo olhou para mim. Ah, meu Deus, me desculpe, minha mão escorregou. Será que você pode juntar isso e levar embora? Eu me desculpei, agindo como se estivesse envergonhada. Então eu olhei para o chão. A Madame Dona estava calma e tranquila diante da minha atitude. Ela parecia estar acostumada com isso porque ela me olhou como se dissesse: isso é tudo o que você pode fazer. Claro, não se preocupe com isso, senhorita. Se fosse a Penélope, será que a essa hora ela teria jogado a colher na cabeça da Madame Dona e saído da sala de jantar? Não, eu afirmei. Se o que o mordomo me disse for verdade, Penélope sempre aparece toda vez que eles comem juntos mesmo sem ter sido convidada. Significa que ela se esforçou muito. Uma refeição em família onde todos eles conversam sem incluir a Penélope. Ela se forçou em ficar em um lugar assim, aceitando toda a miséria e solidão. Mas se ela fizesse uma cena só porque ela não gostava dos talheres, então o Duque não ia querer mais ter uma refeição junto com ela. Mas não é meu caso. Eu olhei para a Madame Dona que estava agachada com uma expressão sem emoção. E então, Clim! Ops! Escapuliu de novo. Madame Dona tinha acabado de se levantar, depois de ter pego a colherzinha quando eu derrubei o segundo menor talher, que também era uma colher. As pessoas que antes estavam desinteressadas, conversando, se viraram em minha direção. O Duque estalou a língua, descontente com a situação. Tixi, o que você está fazendo sendo tão descuidada? Me desculpe. O pudim de leite está tão macio que minha colher escorrega quando eu toco nele com ela. Eu movi os ombros enquanto respondia. O olhar frio do Derek fixou em mim. A mesma coisa foi com o Reinald. Está tudo bem, senhorita. Madame Dona pegou a segunda colher sem reclamar. Então, tenha um bom app. Ela levantou, e estava para nos cumprimentar. Clim, clang, clang. Eu derrubei minha última colher sem sequer tentar parecer que isso foi um acidente. Penélope Eckhart. A expressão na face do Duque, e sua voz de repente ficou fria e irritada. Ah? O que você acha que está fazendo? Reinald começou a rir como se tivesse visto algo super idiota enquanto Derek olhava para mim com raiva, fazendo cara feia. As letras em cima da cabeça deles começaram a brilhar. Criac. Eu levantei da cadeira, fazendo muito barulho. Infelizmente, eu não vou poder comer minha sobremesa já que não tenho mais colheres sobrando. Eu vou voltar ao meu quarto se você já terminou o que tinha para dizer. Ira começou a aparecer no rosto do Duque. O que você está fazendo, agindo de forma malcriada, mal educada e rude na refeição em família que fazia tempo que não tínhamos juntos? Eu só estou morrendo de fome, pai. Eu exagerei, segurando meu estômago. A sobrancelha do Duque e dos dois protagonistas levantaram diante das minhas palavras. O que? Eu não sei usar talheres para crianças de 3 anos, e por isso eu não consegui comer nada. Eu olhei para a mesa à minha frente com uma cara desolada como se eu fosse uma criancinha. A comida intocada não estava nem fria. Se eu fosse embora sem falar nada desse jeito, toda essa comida seria dada para os empregados. Penélope estúpida provavelmente passava fome assim todo dia, enquanto a comida dela era roubada pelos empregados. Não é, madame? Eu ri inocentemente, e esperei pela resposta da Madame Dona. Sim, senhorita. Ela ficou pálida em um instante. Foi divertido ver que toda aquela confiança e zombaria desapareceu da cara dela de repente. Estava um silêncio absoluto na sala de jantar. Os talheres de brinquedo, e meu prato intocado. O prato branco inoxidável na minha frente estava tão limpo. Era difícil alguém manter esse prato limpo durante a refeição, a não ser que ele tivesse algum problema para manter ele assim de propósito. Dava para saber para onde estavam virados os olhares de todos mesmo sem ter que olhar. Eu estava pretendendo voltar para meu quarto, e pedir para Emily fazer um sanduíche.
Desse jeito, eu posso comer usando as mãos. Tenham um ótimo dia, pai, irmãos. Dessa vez, ninguém se atreveu a me impedir de sair. Eu abri por mim mesma a porta que estava fechada, e saí. Foi quando eu deixei uma risada escapar dos meus lábios, num tom de uma pessoa que tinha perdido todas as esperanças nas outras. Eles disseram que ela ameaçou matar todo mundo com a besta, mas isso não era engraçado. Esses tipos de vilãs malvadas não podem fazer nem uma fração do que eu acabei de fazer, e tudo o que elas podem fazer é sofrer todas as humilhações caladas. Mas mesmo assim, somente eu, não posso rir da situação da Penélope. Porque ela, persistentemente tentou proteger o lugar dela naquela sala de jantar até o fim, tendo que passar fome, o que ao meu ver é algo bem patético. Tão triste, tão miserável, tão infeliz. Eu tirei um livro da minha estante, que era o que eu estava lendo mais recentemente, e sentei na minha mesa. Eu deixei a sala de jantar com confiança, dizendo que eu estava com fome, mas na verdade eu não tinha tanta fome assim. Na verdade, eu estava mais preocupada com o interesse dos dois. Não teve nenhuma mudança na última vez que eu olhei. Eu estava tão ocupada cuidando do Duque e da Madame Dona que não tive tempo suficiente para checar o rosto dos dois antes de sair. Não tem como o interesse deles cair só porque eu derrubei algumas colheres. Pensando sobre isso, eu tentei lidar com isso do jeito mais pacífico possível. Mesmo se cair um pouquinho, isso não vai afetar muito. Pode parecer que eu ando levando as coisas com mais calma, mas veja bem, eles são os personagens riscados do meu papel, então se o interesse deles mudar um pouco não vai me afetar. Está tudo bem desde que não caia para o nível mortal. Eu afastei as minhas preocupações, e estava tentando focar no meu livro. Nesse momento, toc toc, eu ouvi uma batida, e logo em seguida veio uma voz. Senhorita, sou eu. Pode entrar. Era Emily, então deixei ela entrar, cumprimentando ela amigavelmente. Ela abriu a porta, e com cuidado entrou segurando uma bandeja com tampa. Você está lendo? O que é isso? Eu olhei para a bandeja, e perguntei quando ela colocou a bandeja na mesa, e levantou a tampa. Na bandeja tinha um prato de sopa quente, um bife, e um sanduíche. Eu fiz cara feia imediatamente. Isso porque esses eram os pratos que foram servidos hoje durante a refeição. Esses são pratos recém-preparados, foram ordens de sua graça, senhorita. Emily disse, parecendo já saber o que aconteceu mais cedo. E isso foi o que o senhor mordomo me deu, ele me disse para falar para a senhorita comer um pouco pelo menos. Um pequeno vidro marrom, esse era o vidro de remédio para digestão. Não, eu não sinto vontade de comer, então pegue isso, e saia. Felizmente, ou infelizmente, eu não tinha comido nada hoje, então não tinha nada para vomitar. Emily fez cara de quem ia começar a chorar quando ouviu as minhas palavras. Eu soube que você disse que queria comer sanduíche, dê uma mordida, senhorita. Está tudo bem, eu comi uma coisa mais cedo. Você não teve nenhuma refeição apropriada hoje, mesmo que seja só um pouco. Não só hoje, eu nunca tive. Eu abaixei o livro, e disse em tom irritado. Você pode me dizer que todas as comidas que você me trouxe até agora, teve alguma entre elas que pode ser realmente chamada de refeição apropriada para um nobre? Sim, senhorita. Emily entrou em pânico diante da minha atitude agressiva. Eu sabia que estava sendo infantil, reclamando sem sentido. Emily fez tudo o que podia por mim esses dias. Não é que eu esteja insatisfeita com alguns pratos, e uma sobremesa como refeição. Pelo menos eu não passo fome. Mas na situação em que eu estou. Não, na situação em que a Penélope estava é tão frustrante que eu acho que vou ficar louca. Pegue isso, e saia. Eu não quero ver seu rosto agora também. Emily, sem escolha, saiu do quarto com a bandeja, e uma cara triste. Eu senti como se tivesse sido dura com uma pessoa que se importa comigo, mas eu na realidade não estava com pena. Eu suprimi todas as emoções que estavam me incomodando desde a hora que eu saí da sala de jantar, bem no fundo do meu coração, e abri meu livro de novo. Mas não durou muito tempo até eu praticamente jogar o livro na mesa. Eu odeio isso. Eu levantei da cadeira, me aproximei da cama, e me joguei. Um lindo e luxuoso teto estava ali me olhando. A dona do quarto não tinha nem ao menos uma refeição apropriada, ainda assim o quarto era bonito. Era cômico ver que nada ia bem nesse lugar, mas eles fizeram questão de deixar ele bonito. Por que eu tenho que aguentar toda essa merda, vindo para esse lugar?
Eu falei para mim mesma, pensando nessa situação incompreensível. Se não fosse eu, mas outra pessoa que tivesse reencarnado, então ela com certeza teria ficado feliz com esse espaçoso e bem decorado quarto. Mas essas coisas não me fascinam nem um pouco. Isso porque o lugar que eu vivia antes também era espaçoso e luxuoso. Eu não tinha inveja de ninguém por causa disso. Mas como é irônico, eu estava vivendo em um lugar como esse, e mesmo assim eu estava sempre preocupada se ia conseguir comer algo no dia seguinte. Depois da graduação do segundo bastardo, o meu antigo irmão, os abusos chegaram ao seu clímax. Era normal eu sempre pegar a comida depois que todos haviam comido. Propositadamente esbarrar no meu ombro, e me fazer derrubar tudo não era nada. Eu passava fome na escola, e eu passava fome mesmo depois de chegar em casa. Eu não participava do jantar em família, que era um tempo alegre sem a minha presença. O que tem de tão importante em orgulho? Pensando naquele tempo, agora que eu consegui escapar de lá, minhas ações naquela época foram bobas. Se eu tinha que suportar isso de qualquer jeito, então eu deveria ter ao menos pensando em suportar tudo isso enquanto enchia meu estômago. Pelo menos a Penélope tinha uma empregada com ela, mas eu não tinha ninguém que se importasse em me trazer um simples prato de comida. Já que a ajudante da cozinha da escola sempre saía depois de ter lavado toda a louça. Eu que estava segurando meu estômago, morrendo de fome, ia à cozinha, com cuidado, quando todo mundo já tinha comido, e ido para seus quartos descansarem. Então colocava um pouco de arroz na sopa fria, e misturava algumas sobras no arroz, e comia bem rápido. No entanto, mesmo assim, havia muito mais tempos em que eu tinha que cuspi-los novamente em vez de comê-los. Por fim, no resto de sopa, ou em alguma das sobras havia sido misturado vinagre, açúcar, sal, molhos e outras coisas neles. A comida tinha um gosto horrível com todos aqueles ingredientes desconhecidos misturados nela. Isso era coisa feita pelo segundo bastardo. Por que uma mendiga vadia como você tem que fuçar nas coisas como rato em primeiro lugar? Às vezes, ele me assistia, escondido atrás de uma parede, e saia para me ridicularizar. Eu sofria de má nutrição e gastrite crônica até o dia que eu finalmente pude sair daquela merda de casa.